Amém. Josué capítulo 5, verso 13 diz que um anjo aparece a Josué. Diz: sucedeu que estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou. E disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Amém. Você pode sentar. De escritura em mãos para algumas leituras breves que nós pretendemos fazer. Esse texto é tão fantástico, mas os textos bíblicos já são fantásticos, mas quando Deus nos dá alguns toques íntimos, nós nos apaixonamos cada vez mais pela Escritura, e se apaixonar pela Escritura pode significar se apaixonar pelo próprio Deus, porque Deus se empenhou ao longo de milhares de anos para que este livro fosse preservado e chegasse às nossas mãos. Qual o projeto de Deus para as nossas vidas? É a Bíblia. Amém. Interessante aqui, na nossa primeira observação, que diz que sucedeu que estando Josué ao pé de Jericó. Ora, o povo de Israel está adentrando Canaã, a terra prometida, e como já havia sido dito lá no começo, vocês vão ter que entrar e lutar, conquistar. Agora Josué está ali diante de uma cidade fortemente rodeada, e a Bíblia diz que Josué está justamente o quê? Ao pé de Jericó. O que Josué estava fazendo ali? Você pode imaginar? Eu imagino. Josué olhando para aquela cidade, para aquelas muralhas, ele diz assim: caramba, como que eu vou entrar nisso aí? Como que eu vou conquistar isso aí? O Senhor falou que eu tenho que conquistar, mas não dá para subir essa muralha, não dá para escalar. Escada para fazer, não tem. Nesse deserto aqui eu não vou arranjar madeira suficiente para fazer escada para subir isso aí. Não tem bomba para jogar, não tem dinamite para dinamitar. Como que eu vou chegar nisso aí? Eu imagino que Josué está ali ao pé de Jericó, que nem eu costumo às vezes, né? Quando Deus dá uns planos assim, tipo, vamos fazer uma construção. Eu fico assim: como que vai ser, Senhor? Como é que vamos construir? Quanto de base? Quanto de ferro? A gente fica sem saber. Ninguém de nós é engenheiro. Eu não sou engenheiro, melhor dizendo, né? Tem engenheiro em nosso meio. Eu não sou engenheiro. Então eu fico consultando ao Senhor. E de repente o Senhor nos chama, põe a planta em cima da mesa e diz: vai ser assim, assim, assim. Às vezes não. Às vezes Deus diz: começa por aqui. A gente começa. E durante a obra ele vai acrescentando, e quando nós vemos aquilo que não estava escrito em nenhum papel, somente era projeto do Senhor, aí nós chegamos à conclusão que verdadeiramente grande é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória. Então, para nós que buscamos no Senhor, também imaginamos como são os momentos de outras pessoas vocacionadas, chamadas por Deus para a realização de algumas obras. Lá está, Josué estando ao pé de Jericó. De repente, o que ele foi fazer ali? Penso eu que ele está orando. Aí ele levanta os seus olhos, quando ele se depara diante dele, ele vê o quê? Ele vê um anjo. Mas Josué identificou que era um anjo?
A Bíblia diz que ele viu alguém com a espada nua, ou seja, a espada desembainhada, a espada pronta para a guerra. Essa é a linguagem mais adequada. Josué olha para aquilo e diz: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Eu imagino que Josué não somente se levantou e perguntou, a pergunta dele está demonstrando que ele tinha uma dúvida. Sabe o que eu imagino Josué fazendo? Ele está orando. O muro de Jericó, sei lá, à frente, 50, 100 metros, não sei, 200. De repente, quando ele olha assim, e vê aquele camarada, provavelmente forte, saca da espada: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Eu não imagino Josué: e aí, como é que vai? És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Você faria isso? Josué, penso eu, já deu um passinho, já se armou, sacou da espada. Tu tá com a gente ou tu é contra nós? Com quem ele está falando? Com o próprio Senhor Jesus, um servo de Deus que em um dado momento não reconhece o seu Deus. Não é crítica, não estou fazendo crítica a Josué, longe de mim. Eu estou apenas aprendendo a lição, que às vezes tem manifestações de Deus que nós não entendemos. E essa lição na minha vida é mais uma das muitas lições importantes. Antes de eu dizer assim, é do diabo ou é de Deus, eu dobro os meus joelhos e pergunto: é do Senhor ou não é do Senhor? O que ele diz, essa é a verdade, acabou a história. Mas eu não posso nunca julgar com os meus olhos. Josué, quando olhou, viu coroa? Não viu coroa, não viu diadema, não viu vestes talares, não viu grandes coisas. Tu tá com a gente ou tu é contra nós? Eu imagino Josué já de espada na mão. A Bíblia não diz, mas eu imagino que ele já estava de espada na mão. Aí de repente, olha o que ele diz: pôs diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe, chegou, quer dizer, se antecipou a ele: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e adorou. E disse-lhe: que diz meu Senhor? Ora, Josué ia adorar e dizer que diz meu Senhor se ele estivesse diante de um anjo? Não, nós já temos o exemplo lá de João em Apocalipse, quando se prostra para adorar o anjo diz assim: para com isso, não faças tal coisa não, isso é loucura, adora a Deus, a mim não. Anjos não aceitam adoração. Esse aqui calou-se diante da adoração de Josué, e Josué ainda diz mais, que diz o meu Senhor. Ora, Josué ia chamar um anjo de Senhor dele? Tem outro detalhe, não sei como diz a sua Bíblia, mas na minha aqui diz o seguinte: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Aí na sua Bíblia, por acaso, a palavra Senhor, ela está toda em letra maiúscula? Está. Então aqui significa Deus, o que criou os céus e da terra. Ou seja, imagina Jesus dizendo: eu venho como príncipe do meu próprio exército. Quando o anjo do Senhor da sarça falou com Moisés, disse: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu pisas é terra santa. E nós já vimos que aquele monte não tinha nada de santo. O que tornou aquele lugar santo foi a presença do Senhor. E agora Josué está ao pé de Jericó. O que tem de santo naquele lugar? Não tem nada, mas a presença do Senhor a santifica. Esse nome, Senhor, com todas as letras maiúsculas, ele é normalmente a tradução do título Jeová. E esse título Jeová, ele é tradicionalmente atribuído ao Deus Pai.
Então aqui a interpretação ainda cabe isso, quando Jesus diz, não, eu venho como príncipe dos exércitos do Senhor. Ou seja, ele está demonstrando que ele é um príncipe de um exército e que tem um Senhor acima dele. Então, diante de quem nós estamos aqui? O Senhor Jesus, na sua forma pré-encarnada, ou como nós estudamos nos seminários, a teofania, que é a manifestação de Jesus Cristo antes de ter se tornado carne e habitado entre nós. Aqui seguindo diz, que diz meu Senhor ao seu servo? Olha, Josué está ali clamando, buscando, ansioso por uma direção, ansioso por uma estratégia. Lá está Jericó, uma muralha que dizem os historiadores passava 2 carruagens em cima dela fazendo a guarda, enquanto uma ia, outra vinha. Imagina como que Josué vai olhar para um negócio daquele e vai dizer assim, como que eu vou conquistar isso aí? Mas ele sabe que aquilo ali está incluído na lista das conquistas. Aquela cidade tem que ser conquistada. Ou seja, meu irmão, quando Deus te der uma palavra, uma direção, segue em frente. Não olha para trás. Nunca diga não é possível. Josué olhou e disse não é possível. Mas qual é a atitude dele? Está lá buscando. Está orando, está clamando, o Senhor se manifesta. Em outras palavras, Josué, você não tem estratégia para conquistar isso aí. Nem todo Israel junto não vai fazer nada contra essas muralhas. Agora, eu tenho a estratégia. Então, meu irmão, quando o teu Deus te der uma direção, se Ele te deu a direção, Ele tem a estratégia para que você já possa fazer o projeto pós-vitória. Entende isso? E quando eu estava pensando nesse texto, eu lembrei que no tempo que estávamos lá presos na Polinter, eu já estava dizendo, quando voltarmos, vamos realizar uma grande obra. E realizamos uma grande obra de 100 mil reais. Uma obra tremenda. Agora, o que mais me surpreendeu foi o título que Jesus deu à obra, Tempo pós-prisão. Ou seja, quando Jesus nos olhou, antes da prisão, ele já tinha um projeto para depois da prisão. O que eu vou fazer? Eu vou rir, eu vou rolar de rir dos meus inimigos, porque os planos do meu Deus não podem ser frustrados. E eu estou incluído nos projetos dele. Você está incluído nos projetos de Deus? Então comece a fazer planos, meu irmão, para depois da vitória. Isto é fé. Josué está em luta. Levanta os olhos, a Bíblia não diz que tinha mais ninguém com ele. Ora, se ele foi para ali sozinho, eu só posso acreditar numa coisa: ele foi orar. Amém? Você está convencido que nem eu, que Josué foi orar? Porque se ele dissesse assim, não, eu vou dar uma espiada em Jericó, vou dar uma olhada naqueles muros lá para ver se eu acho uma brecha. Ele diria para mais um, você, vamos dar uma olhada lá em Jericó. Não, mas ele está ali sozinho. Se ele está sozinho, ele foi orar, ele está olhando para aquela cidade, está orando, Senhor, como que eu vou conquistar isso aí? O Senhor disse que temos que conquistar. Como que vai ser isso aí? Eu não vejo como, mas eu estou aqui diante das muralhas. Ou seja, irmão, mesmo quando Deus te chama de vencedor, e se você se olha diante de uma situação derrotado, fica diante dela até que a mão do teu Deus se manifeste. Ou tem barreira para Deus? Ou tem dificuldade para Deus? Os empecilhos para Deus operar na nossa vida só se chama só tem um nome: pecado. Se eu chego diante de Deus e digo assim, ai Senhor, minhas vestes estão limpas, ele diz, segue em frente que a vitória é tua. Agora, se eu não tenho essa confiança de me chegar diante do meu Deus e diante do trono da sua graça, se eu não posso, como a Bíblia diz, cheguemos, pois confiantemente ao trono da graça, se alguma coisa me acusa, se a minha mente está confusa, se alguma coisa não me deixa ser firme e constante, aí eu não vou ter confiança de chegar diante dele.
Eu não terei vitória, mas quando eu tenho confiança, Deus, estou aqui de vestes limpas, pode falar que o teu servo ouve. Ele simplesmente vai dizer, vai em frente, vai conquistando, eu sou contigo. Mas se tem manchas nas minhas vestes, aí eu não tenho confiança de chegar diante do meu Deus, e eu não consigo vitória. Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué, descalça os sapatos dos seus pés, porque o lugar em que estás é santo, e fez Josué assim. Ou seja, o Senhor aceitou a adoração de Josué, e ainda pediu que ela fosse mais profunda, e Josué prontamente aprofundou a sua reverência e a sua adoração. Sabe que lição poderosa, irmão? A tua reverência a Jesus não é só essa, vir na igreja, bater palma e cantar, não. Vai lá, tranca no teu quarto, fala com teu Deus, aprofunda essa intimidade, aprofunda essa adoração, aprofunda essa comunhão. Eu fico tão feliz quando algumas pessoas chegam para mim e dizem assim, pastor, eu orei meia hora, parecia que tinha orado 30 segundos, puxa, isso me dá uma alegria. Isso me dá uma alegria, isso é glorioso demais, esse espiritual, porque eu sei o que é isso. Uma vez eu achei que tinha orado 15 minutos, 10, 15 minutos, quando eu olhei no relógio, falei, eu comecei a orar 17 horas, são 20 horas, meu relógio deu defeito. Eu sacudi, eu coloquei novo, eu falei, meu relógio deu defeito. Quando eu olhei para o relógio da central, eu falei, não é possível, os dois deram defeito? Parei para orar, achei que tinha orado 10, 15 minutos, quando eu olhei para o relógio, tinha se passado das 5 às 8, 6, 7, 8, 3 horas, e tinha sido como se passassem apenas 15 minutos, e eu ali falando com Deus, falando, você quer essa experiência? De dobrar os teus joelhos e achar que passou 5 minutos, quando você levantar dos seus joelhos, ter passado 3, 4 horas. Uma vez participamos de uma reunião de oração. A reunião de oração, eu não sei se você vai acreditar, eu vou contar. A reunião de oração começava às 4 da tarde. E lá estávamos nós reunidos. Vamos orar? Vamos orar. Era uma reunião que se dava todo sábado. Eu estive nessa reunião, liderando essa reunião por 2 anos. Vamos orar. Começamos a orar às 16 horas. E estamos orando, e de vez em quando louvávamos um hino, aquele poder de Deus, pareciam que as paredes iam ser removidas. Aquela coisa tremenda, gloriosa. Sabíamos que não estávamos só ali dentro. Sentíamos coisas tremendas, estamos orando, começamos às 16 horas. Daqui a pouco eu olhei no relógio, falei, a mesma experiência, meu relógio pirou. Era 20 horas e 30 minutos. Oramos de pé das 16 às 20 e 30. E eu me assustei quando olhei no relógio, porque para mim não tinha passado nenhum tempo. Isso é coisa muito tremenda, irmão. Você entrar numa dimensão espiritual aonde tempo, cansaço, aspecto físico não significa nada. Quem viveu essa experiência? Você conhece alguém na Bíblia que viveu? Moisés viveu ela? A Bíblia diz que ele ficou quanto tempo lá no monte? 40 dias e 40 noites. E muito mais profundo. Ele ficou sem comer, sem beber, não tinha comida, não tinha água. E não dormiu. Que experiência profunda. Será que quando Moisés desceu daquele monte, ele teve ideia de que ele tinha ficado lá 40 dias? Eu acho que a ideia dele foi que ele ficou lá apenas 4 minutos. Experiências tremendas, profundas, que marcam a sua vida. E quando vêm as lutas, vêm as provas, o Espírito Santo te traz à memória essas coisas sobrenaturais e tu encontra força, sei lá onde, vence qualquer barreira. Então Josué aprofundou a sua adoração, e Deus pediu, tira a sandália dos teus pés. Deus está pedindo para a gente também, para aprofundarmos a nossa comunhão com Ele, para sermos ousados, intrépidos. Confia em mim. Eu acho que Deus diz assim, confia,
Não te tenho dito que eu sou o Deus Todo-Poderoso? Confia, aprofunda a tua intimidade com Deus, irmão. Observa o teu dia a dia como tem sido. A mesma coisa, não se revolte. Não contra Deus, contra você mesmo. Uma vez eu vivi essa experiência no local de trabalho, lendo a Bíblia, já contei isso umas 1000 vezes. Comprei o Novo Testamento, porque no meu trabalho tinha espaço para leitura, fui na Sociedade Bíblica, comprei o Novo Testamento pequenininho, carregava ele, e ali eu fiquei lendo, até que um dia eu falei assim, não é possível, é muito poder. E quando eu olho para a minha vida não representa esse poder. E ali me veio uma revolta nasceu em mim. Eu falei, eu não aceito mais a minha vida ser assim. Eu disse, Deus, eu quero ser um homem de fé. Por alguns segundos, um flash passou na minha vida. Daniel na cova dos leões, Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha, e era como o Espírito Santo dizendo para mim, para ser um homem de fé tem que ser provado. E parou aquilo como que esperando uma resposta minha, e eu tremi na base, fechei o Novo Testamento e bati na mesa e disse assim, eu aceito, Senhor, pode provar. E a prova começou, e cada dia que veio uma prova, eu me lembro de um louvor que o Espírito Santo tem revelado. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Amém, meu irmão? Eu conheço Jesus Cristo. Você conhece? Eu não tenho motivo para duvidar desse negócio de igreja, desse negócio de Bíblia, desse negócio de ser crente. Eu sei que vou morar num reino espiritual, no reino de Deus. Eu sei que vou adentrar em portais celestiais. Eu sei. Não tem nenhum resíduo de loucura na minha cabeça. Eu verei aquele que foi crucificado pelos meus pecados, verei as marcas nas suas mãos e vou ouvir dele, vinde bendito de meu Pai, possui por herança o reino. Eu sei em quem tenho crido e estou certo que ele é poderoso. Já tive confrontos com o diabo, já expulsei demônios, já escorracei Satanás e tenho vencido um sistema. O que tem de inimigo rangendo os dentes, colocando as unhas para fora e tentando me atingir, eu estou gargalhando e zoando com eles. Sou intocável dentro dos projetos do meu Deus. Deus traçou um plano, Deus tem plano. Meu irmão, se Deus te arrancou sei lá da onde e te trouxe para cá, acredite, Ele tem um plano contigo. Ele tem um projeto. Eu já vejo você passando e fazendo um movimento. Eu já vejo você abrindo a boca e corações humanos sendo abalados. Eu já vejo as pessoas dizendo, mas ninguém fala como esse cara. Eu não gosto dele não, mas eu tenho que admitir que ninguém fala como ele. Irmão, não te detenhas. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Jesus Cristo semeou não sementes dentro de você, semeou árvores, para essas árvores dar a sua semente. Por onde você passar, não esquenta com quem vai ficar vivo ou com quem vai morrer. Faz a sua obra, a obra que Ele deu nas suas mãos para realizar. Cumpre o teu ministério. Deus tem planos, Deus tem projetos e esses planos não serão frustrados. Se tu te desviares, já tem uma fila atrás para entrar no teu lugar, mas a minha oração é, Deus, eu não quero tomar o lugar de ninguém, eu não quero nada de ninguém, eu não quero ser melhor de ninguém, do que ninguém, mas eu quero te dizer uma coisa, que não passe de mim o teu espírito, tudo que foi dito a mim se cumpra. Mas não quero ser melhor do que ninguém, eu quero apenas cumprir a minha missão. Eu não quero ser melhor do que ninguém. Jesus tem me exaltado mundo afora. As pessoas me encontram na rua, meu irmão, me reverenciam, vêm falar comigo e falam das mensagens, e falam de rádio, falam um monte de coisa. Isso não me enche nem um pouco. Não me enche nem um pouco. Eu não estou nem aí para exaltação. Agora, a minha missão, eu quero cumpri-la.
a todo custo, seja o que for, haja o que houver, venha o que vier. Observa no capítulo 6, do verso 1 ao 5, diz assim: Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué. Agora já está tratando aquele próprio anjo de o Senhor. Disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei, seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade de uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. Será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Olha aí. Aí Josué está clamando, creio eu, Josué está buscando, o Senhor se manifesta e diz assim: o negócio é o seguinte, sabe como é que você vai conquistar essa cidade? Eu vou te mostrar tudo que você vai fazer e vou mostrar o resultado do que você vai fazer. A cidade vai cair. Os muros vão cair o seguinte, vão ser soterrados, não vai cair para fora, não vai trazer nenhum perigo para vocês, vai cair para dentro. Vocês vão saltar sobre eles, vão entrar e vão conquistar. A minha estratégia já está feita, estou decretando, acabou, a vitória é de vocês. Ou será que Deus já não decretou a sua vitória na nossa vida? Ou será que não está escrito: aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem pode nos deter? Não interessa quantos somos, interessa que Deus servimos. Tem gente por aí olhando para grandes impérios numerosos, mas quem serve ao diabo sempre será derrotado. Elias foi um só. Quantos eram os profetas de Baal? 450. De quem foi a vitória? De Elias? Não, do Deus de Elias. Amém, meu irmão? A vitória sempre será do nosso Deus. Se Ele quiser usar uma multidão como instrumento, Ele usa. Se Ele só tiver um para usar, Ele usa. Mas Ele sempre será engrandecido. Nunca entra em batalha que Ele já de antemão já não esteja mostrando a vitória. Ó, Josué, vocês vão rodear 1º dia, 2º dia, 3º dia, 4º dia, 5º, 6º e 7º. No 7º, vocês dão 7 voltas ao redor das muralhas. Sabe o resultado? É esse, as muralhas vão cair. Mas tem um detalhe, Josué. Quer ver, meu irmão? Veja comigo o detalhe. Disse o Senhor a Josué: tenho dado Jericó na mão de vocês, de seus valentes e valorosos, está tudo entregue para vocês. Agora, olha, diz assim no verso 3: vós, pois, quem? Todos os homens de guerra. Tá bom. Aí depois diz no verso 4: e 7 sacerdotes levarão 7 buzinas, chifres, etc, etc. Depois, no verso 5, tendo tocado longamente a buzina, o chifre de carneiro, ouvindo voz o sonido da buzina, todo o povo gritará. Ou seja, Josué, eu estou convocando para essa vitória todo mundo para se alegrar. Eu estou convocando os guerreiros, eu estou convocando os sacerdotes, eu estou convocando todo o povo, Josué. Eu quero que todos que me servem vejam a vitória. Não interessa a posição que cada um ocupe, todos terão participação nesta vitória. Não fique de fora, irmão. Deus está convocando. Quando fomos presos, teve gente que se desviou e não era para desviar, era para ficar firme. Se desviou, agora está chorando que quer voltar e não pode. Os covardes não podem ser contados entre os valentes. Teve gente que eu lamento desse ministério.
pessoa que Deus mostrou que estava andando bem. Deus revela, meu irmão, eu não sei porquê, mas Deus aqui nesse lugar revela tudo. Eu não peço para Ele revelar, não quero saber da vida de ninguém, mas Ele revela. E Deus revelou que teve um homem, não só um, mas esse me chamou muita atenção, que às vezes a gente desenvolve um carinho especial por certas pessoas, aquela afinidade de espírito, ou sei lá o quê. E essa pessoa, simplesmente porque deu ouvidos a alguém caído, acabou se desviando no tempo da prisão. E o projeto com ele era tremendo para quando nós voltássemos. Deus está convocando os guerreiros, Deus está convocando os sacerdotes, está convocando o povo. Os guerreiros vão lá à frente da arca, os sacerdotes vão tocar as buzinas e o povo vai entrar com a participação gritando: e eu, o Deus poderoso, derrubo as muralhas. Tem que entender, meu irmão, a simplicidade. Deus te convoca para a tua missão, é só gritar, grita. Os guerreiros é só conduzir as armas, os sacerdotes levam a arca e toca a buzina, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Aleluia! Agora Deus está convocando todo mundo. Tu é guerreiro, vem te alegrar na vitória. Tu é sacerdote, te alegra na vitória. Tu é povo, te alegra na vitória. Essa é a realidade. Não fica de fora, entra na batalha. Às vezes eu ouço algumas coisas que me deixam impressionados. Pessoas que são libertas da maldição de universal, graça mundial do poder de Deus, aonde deram praticamente de dentro da sua casa, chegam no ministério como esse aqui, onde nós tiramos da gente para dar, e pessoas ficam falando mal. Eu digo, é só esperar a hora. Dentro de pouco tempo não vai mais ser contada no meio do povo de Deus. Não dá outra. Não dá outra, meu irmão. Tem gente que vem desses lugares sofridos, explorados, enganados, levando um saco de cimento para dentro de casa, levando a água ungida para botar atrás da porta, a arruda, as práticas da macumba que estão aí na Universal, Graça Mundial. As pessoas são enganadas, depois chega nesse lugar e não faz parte, não consegue fazer parte do exército, chega com a mesma língua lá do reino do diabo. Entra na guerra, irmão, deixa de ser bobo, entra na batalha. Tem alguém aqui pedindo teu dinheiro? Entra na guerra, meu irmão, a vitória é nossa. A vitória é nossa. As pessoas falam tantas besteiras, está sendo excluído da batalha, não vai ser contado entre os valentes. O que te interessa se meu filho estuda em colégio público ou particular? O que te interessa se eu ando de carro zero? Por que tu está perdendo tempo de falar coisas que o teu Deus não te mandou falar? Por acaso estou eu aqui te explorando? Tem culto de dízimo e oferta, tem exaltação de dizimista, tem distribuição de envelope. Então entra na guerra, meu irmão. Não perde tempo com besteira, não perde tempo com palhaçada. Você não achou Jesus batendo papo numa esquina, mas pode perdê-lo lá. Josué: Senhor, como que eu vou conquistar? A estratégia é essa, mas eu estou convocando todo mundo. Você quer ir para a batalha, meu irmão? Quer ir para a guerra? Mas não esqueça, meu irmão, Deus poderia ter dito, como disse em outras ocasiões: Josué, reúne aí, ou Davi, ou sei lá, quem mais liderou, Josafá, reúne aí os guerreiros de tanta idade que sacam da espada, e com esses vamos para a guerra. Foi a estratégia do Senhor. Aqui com Josué, ele está convocando todo mundo, sacerdotes, guerreiros e o povo. Está entendendo, meu irmão? Que quem não é você que se alista no exército, é Deus que te chama. A Bíblia diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. Se
Deus, com os olhos de chama de fogo, te examinar e te ver aprovado, Ele te recruta. Se Ele achar que você ainda não está pronto, Ele te deixa aguardando. Não adianta se apresentar e querer exigir convocação. Não funciona. Vai no exército brasileiro aí e diz: eu vim aqui para servir, eu quero servir. Vai lá. Você vai servir aí dentro de um presídio. Assim é o reino de Deus. Quem recruta é Deus. Não adianta forçar a barra, não adianta meter pé na porta, não adianta ficar de língua solta pelas esquinas. Está perdendo tempo. Aí depois diz que o púlpito joga piada. Foi para mim que você falou. Fica perdendo tempo com besteira. Ainda ousa pensar que entrou numa igreja como as que está acostumada a passear por aí. Isso aqui não é igreja, isso aqui é restauração. Eu não sou pastor. Os pastores que se conhecem por aí estão batendo na porta dos membros da igreja. Eu não bato na porta de ninguém. Quer estratégia para vencer? Vai dobrar os teus joelhos, vê os problemas que estão te afligindo, vai diante deles como Josué. Aí estão esses muros, mas eles vão cair. É assim que tem que fazer, meu irmão. Ter atitude, disposição, e faz como Josué. Aí, não vem ninguém atrás de mim não. Ô Josué, peraí, mas tu vai sozinho ou o perigo aí? Não, deixa comigo. Vai lá, que nem Jesus, deixando Jesus e os seus discípulos, foi a um lugar sozinho orar e falar com Deus. Faz a mesma coisa, só vai ter lucro. Agora, quando fica convidando um e outro, aí vem brá, ti, conversa fiada, fofoca, não tem edificação, só tem perda. Estou mentindo? Por acaso você analisando o que está sendo pregado aqui, você pode dizer: não, eu não concordo com isso. Diga então. Então, meu irmão, as lições estão aqui e as misericórdias estão em nosso meio. A convocação foi geral. Agora, sabe o que me chama a atenção? É aqui no capítulo 6, a partir do verso 15, que diz assim: e sucedeu que ao 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. Então veja bem, primeiro dia rodearam, segundo dia rodearam, mas nesse 7º dia, eles deram 7 voltas. Será que Josué, por algum momento, ele imaginou: não, eu estava esperando até um projeto de Deus, mas esse, rodear a cidade toda, debaixo desse sol de deserto, e depois rodear 7 dias, ou seja, meu irmão, não considere nunca pesado o projeto de Deus. Vai e realiza, vai e faz. Eu toco violão aqui com o maior sacrifício, sabe por quê? Eu tenho as 2 mãos destroncadas e vários dedos deslocados e um ombro fora do lugar. Sabe por quê? Porque quando Deus me diz vai e realiza, eu vou e faço. Não interessa se eu tenho condições, se eu sei ou se eu não sei, eu vou e faço. Então, em obras aqui nesse ministério, eu já destronquei as mãos, dedos, e se você pegar de certas formas, eu até sinto dores nos dedos. E toco o violão aqui, com o maior sacrifício, mas não paro, porque quando o meu Deus diz vai e faz, eu digo: considere feito, eu vou e faço. Só não vou fazer se eu cair, mas se eu estiver de pé eu faço. E aqui, será que Josué achou pesado a estratégia de conquista? Quando você acha a estratégia de Jesus indevida, você não vai conquistar, porque não existe projeto de vitória fora dos traçados do Senhor.
Não interessa se é pesado, se não é, você tem que ir conquistar, tem que ir fazer, tem que ir realizar. Então aqui, no capítulo 6, no verso 15, diz que só naquele dia, no 7º dia, eles rodearam 7 vezes. Aí diz assim, verso 16, sucedeu que, tocando os sacerdotes a 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Veja bem, eu quero que você analise comigo a questão do verso 16. Tocaram a buzina, Josué dá ordem, vocês vão gritar, mas não, ele não para aí. E isso eu acho interessante em Josué, no registro bíblico. Olha só, sucedeu que, tocando os sacerdotes a 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Verso 17, porém a cidade será anátema, maldita ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela, somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiveram em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos do anátema, para que não vos metais em anátema tomando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel e o turveis. Porém, aí Josué continua, toda a prata, o ouro, os vasos de metal, de ferro, são consagrados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes a buzina, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grito, aí o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. Eu quero que você atente para o que Josué diz. Nós vamos entrar, ainda não entramos, mas essas muralhas vão cair, ainda não caíram. Nós vamos conquistar, ainda não conquistamos. Nós vamos pegar o ouro, nós vamos pegar a prata, nós vamos pegar aquilo que vamos consagrar ao nosso Deus, no altar do nosso Deus. Mas Josué, nós não conquistamos, mas Deus já deu a estratégia. Considere conquistado. Tem que entender isso. Nós, igreja de Jesus Cristo, fazemos parte de um plano, de um projeto regado no sangue de Jesus. Ninguém poderá nos abater. A igreja está atravessando 2000 anos de história, e como se vê, bem de pé, vencendo as algemas, os grilhões e as cadeias e o sistema do mundo. Ninguém abate a igreja é indestrutível. A prova disso é que brevemente neste século Jesus Cristo arrebatará a sua igreja. Se ele arrebatará a sua igreja, significa que a igreja estará de pé. Senão não teria igreja para arrebatar. Então você vê, só para enfatizar, Josué está diante de um projeto, de um plano, e ele já começa a contar o que vai fazer depois da conquista. Nós vamos entrar nessa cidade, nós vamos pegar o ouro, não toque em nada daquilo que o Senhor falou para não tocar, que é maldito, mas o ouro nós vamos reservar para o tesouro do nosso Deus, conforme a palavra do Senhor. Então ele já tem tanta confiança na vitória, mas as muralhas ainda estão de pé. Entende, meu irmão? As muralhas que cercam a tua vida podem estar de pé, mas faça planos já enxergando as caídas. Isto é andar pela fé. Fé nos projetos de Deus, fé nos decretos do Senhor, fé nos estatutos do Todo-Poderoso. Não interessa as dificuldades. Josué está vendo a cidade ainda cercada, os guerreiros em cima dos muros, as carruagens passando, aquela cidade de 9 metros de comprimento, altura, com 6 de largura, e ele não está olhando para nada disso, ele já está fazendo plano para depois que aquelas muralhas estiverem no chão. Como? Só pela fé. Toca a buzina aí! Atenção, povo de Deus!
Dá glória a Deus! E o povo gritou: glória a Deus, a Jeová! E as muralhas caíram! Mas Josué, a gente pode gritar que vai cair mesmo? Vai! Porque Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Então, meu irmão, esta é a experiência do começo de um ministério de Josué. Deus operou na vida de Josué de maneiras tão tremendas. Tem uma parte lá em Josué capítulo 10, que Deus faz cair pedras de mais de 50 quilos sobre os inimigos, pedras do nada, do céu, começa a cair em cima dos inimigos e abater os inimigos, para que ninguém escapasse de Josué. Uma coisa impressionante. Mas aqui Deus quis o sacrifício do povo, o esforço do povo, quis que rodeasse a cidade, quis que gritasse, quis que carregasse a arca. Depois na frente, no capítulo 7, nós vamos ver que alguém transgride, pega de Jericó o que não deveria pegar, e aí eles vão para uma cidade pequenininha guerrear, uma cidade chamada Ai, e acabam feridos e fogem diante dessa cidade. E Josué vai clamar a Deus, e Deus diz assim: por que tu está prostrado sobre o teu rosto? Mas Senhor, o que aconteceu com Israel? Também tem maldição no meio do povo. Agora, se não tiver a maldição no meio do povo, a vitória é certa pelo sangue de Jesus. Mas se tem maldição, agora, irmão, o ministério hoje, a igreja, ela segue em frente. A maldição que você tiver vai abater só a sua vida e a sua casa. Isso também fica tipificado quando Josué encontra Acã, que escondeu o ouro, a capa e a prata. Josué separa a casa dele e a tenda dele e decreta a destruição em apedrejamento e taca fogo em tudo que pertencia àquele homem, mostrando que a casa dele, na verdade, tinha que perecer pelos delitos dele. Não sobrou nada, nem filhos, nem netos. Então nós temos que tomar cuidado, porque assim como Deus diz que visita, que faz misericórdia, né? Deus diz que faz misericórdia até milhares de gerações daqueles que o amam. Ele também diz que visita a maldade dos pais dos filhos até terceira e quarta geração daqueles que o aborrecem. Se nós andamos com Deus, qual é o resultado? Até os nossos filhos e netos serão benditos e abençoados. Se nos desviamos dos projetos de Deus, nossos filhos podem ser amanhã os traficantes, os escravos da sociedade, de um modo geral. Mas se andamos com Deus, temos frutos a colher e temos sementes a deixar que hão de frutificar. Para concluirmos então, eu quero ficar aqui com esse projeto glorioso de Josué, quando ele diz assim, no verso 19: porém, toda a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor. Eu acho tremendo isso. Por quê? Porque a cidade ainda está lá intacta, e Josué já está fazendo um plano para depois da vitória. Ele ainda vai para a guerra, mas ele já está convicto da vitória. Assim tem que ser cada um de nós. Estamos em guerra, mas quem nos pode tirar a vitória? Amém? O Senhor nos abençoe em nome de Jesus.